Para que serve a sondagem do terreno? Essa é uma pergunta que chegou pelo canal. A pessoa está perguntando para que serve a sondagem do terreno. E aí, vou explicar então hoje para que serve essa sondagem do terreno. Veja que em outros vídeos eu já falei sobre a questão de construção, de edifício, de casa, sem solo, sem rocha e coisa e tal. E aqui no caso eu tenho uma situação que eu estou colocando para vocês para exemplificar. Vou construir uma casa, vou construir um edifício, né? Qualquer tipo de obra que você queira construir no terreno. Você faz a seguinte pergunta: o que há no subsolo? Eu tenho nível d'água, eu tenho solo, eu tenho rocha, ou se eu tenho solo, esse solo é resistente? Não, esse solo é mole, esse solo é fofo, esse solo, ou seja, tem pouca capacidade de resistir, ou não, esse solo é muito resistente. Então, ou seja, tem um monte de perguntas a serem respondidas para que você construa essa edificação com uma fundação corretamente projetada. Então, essa pergunta tem que ser respondida. Então, dessa forma, uma das investigações geotécnicas mais triviais que nós temos é essa que eu estou mostrando aqui, ó. O pessoal fazendo aqui uma sondagem SPT, ou seja, é um ensaio que visa a prospecção do terreno. Ela é feita com esse equipamento que vocês estão vendo aqui, né? Ele é um tripé, onde no centro aí desse tripé é executado um furo. Então esse tripé ele serve para auxiliar na movimentação do ferramental que é utilizado para avançar nesse furo por meio de trado helicoidal, trado concha, né, no início ou nos avanços depois em profundidade, né? A gente começa com concha, depois introduz o helicoidal para fazer avanço e depois eu vou falar em outro vídeo os pormenores desse tipo de investigação geotécnica, tá? Senão ficaria muito longo. Ou seja, então é feito um furo no terreno de maneira que a gente consiga identificar pela coleta, pelo resgate de amostra deformada, ou seja, que vai vir dentro de um amostrador padrão que a gente utiliza para fazer o ensaio SPT, e nós vamos resgatando o material e vamos fazendo análise tátil-visual, ou seja, a gente olha e analisa através do tato para fazer a identificação e caracterização desse material. E depois isso é confirmado em laboratório, essas amostras são levadas para o laboratório para confirmação. A parte da resistência, que é identificada nesse ensaio dessa sondagem, é o ensaio SPT, chamado de Standard Penetration Test, que é um ensaio feito a partir da queda de um peso de 65 quilos, que ele vai cair repetidas vezes sobre a haste, né, que está ligando aqui o amostrador padrão. Estou mostrando aqui nessa outra imagem. Então aqui nós temos a visualização do tripé e aqui tem o peso. Esse peso, juntamente com aquela guia que eu mostrei agora há pouco, você vai fazer repetidas vezes esse peso caindo de 75 centímetros de altura, de maneira que você vai determinar essa resistência de cada camada de solo, né? Então ele é um ensaio que determina a resistência em cada metro sondado. Então aqui o objetivo não é entrar muito a fundo nessa questão da sondagem SPT, mas sim mostrar para vocês por que nós temos que fazer isso. Porque o objetivo qual que era? Após a realização do ensaio, o que você vai ter? Então você fez 1, 2, 3 furos de sondagem e fez os ensaios. Ao final o que você vai ter? Você não tem mais aquela dúvida, você agora sabe qual é a espessura da camada, quantas camadas você tem. Aqui no caso, ó, veja que nós temos uma camada mais superficial de uma areia siltosa, seguida por uma camada de areia argila siltosa e depois, por último, uma camada de areia. Então perceba que nós sabemos qual é o tipo de solo, nós sabemos qual é a espessura dessas camadas, e através do ensaio SPT realizado durante a sondagem, nós temos um valor absoluto aqui, ó, 5, no caso da sondagem 1, SP1, nós temos 5, 7, 8. Esse valor é um valor de resistência do solo à penetração do amostrador padrão, com aquele peso que é deixado cair daquela altura.
de 75 centímetros. Então, ou seja, nós temos aqui então os tipos de solo, a espessura dessas camadas e nós temos um parâmetro de resistência desse solo. Dessa forma, quando você vai fazer, né, o projetista vai fazer o dimensionamento das fundações para suportar as cargas de uma construção, da sua casa, do seu edifício, então ele usa esses parâmetros, né, e todas as informações que foram coletadas para o quê? Para fazer um projeto de fundações adequado. E o mais importante, por exemplo, nesse caso aqui a sondagem, não estou mostrando nível d'água, mas uma das principais finalidades da sondagem é identificar o quê? A posição do nível freático. Por quê? Porque a presença de água no subsolo é um limitador para o emprego de certos tipos de estaca. Tá? Não é todo tipo de estaca que pode ser executado com o nível d'água. E aí, então, o que você vai ter? Ó? Você vai ter aqui, ao final, você vai ter as suas construções e sabendo onde que estão essas sondagens em relação à sua construção e também todas essas informações que eu comentei anteriormente, ok? Então, espero que você tenha assimilado esse conteúdo e estou fazendo outros vídeos complementares para explicar ainda mais conteúdo sobre isso, tá? Que é uma informação muito vasta. Por exemplo, o que a gente tem ainda que a gente não sabe? Quantos furos de sondagem tem que serem feitos, a disposição em planta desses furos de sondagem e até que profundidade você deve perfurar. E isso é importante para o quê? Para você poder fazer a contratação, que é assunto para um outro vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.